Bom dia, nono ano. Bom, hoje eu preparei para vocês, né? Iremos continuar ainda com a parte de radiciação. Ela é uma parte muito extensa porque tem várias propriedades. E hoje a gente vai continuar com a multiplicação, né? Na aula passada eu falei sobre a multiplicação com radicais, só que não tinha parênteses. E agora a gente vai trabalhar da seguinte forma: como que a gente trabalha com expressões com radicais, tá? Então, agora a gente vai ter o seguinte: a gente vai ter uma raiz não exata multiplicando por um parênteses. Ou a gente pode ter um parênteses multiplicando outro parênteses. E como é feito isso? A gente vai multiplicar, a gente vai usar a definição, né, do que a gente fez com multiplicação com radicais. Então, só para relembrar, multiplicar radicais é só a gente multiplicar o número que estiver fora com o número que estiver fora e o número que está dentro com o número que está dentro. Então, aqui, eu tenho essa raiz de 5 multiplicando essas duas raízes não exatas. Então, é isso que eu vou fazer, ó. Raiz de 5 vezes raiz de 7, raiz de 35. E o raiz de 5 ainda vezes menos raiz de 6. Regrinha do sinal, mais com menos, menos. E raiz de 5 vezes raiz de 6, raiz de 30. Então, eu fiquei com raiz de 35 menos raiz de 30. Será que eu posso juntar essas duas raízes? Não. Porque a gente viu lá na adição e subtração com radicais que a gente só pode juntar os radicais que são semelhantes, e eles não são, eles são diferentes. Aqui é 35 e aqui é 30. Então, essa multiplicação tem como resultado raiz de 35 menos raiz de 30. Bom, outro exemplo. Mesma coisa. Eu vou pegar isso aqui e vou multiplicar por todos os coleguinhas que estão aqui dentro. Lembra daquele chuveirinho, né? Eu brincava com vocês, ó, vamos fazer o chuveirinho, quando a gente trabalhava com expressões algébricas. É a mesma coisa que eu tô fazendo aqui. É claro que matematicamente existe uma propriedade, né, que nos garante isso, que é a propriedade da distributiva, tá? Então vamos lá. Esse vezes esse, coloquei aqui. Tá vendo que apareceu o 3 e o 2? Eu vou multiplicar. 3 vezes 2, 6. Raiz de 2 vezes raiz de 5, raiz de 10. Beleza. 3 vezes 5, 15. Raiz de 2 vezes raiz de 3, raiz de 6. Então, qual o resultado do que eu obtive? 6 raiz de 10 mais 15 raiz de 6. Posso juntar? Não, porque na adição e na subtração de radicais, os radicais precisam ser semelhantes. O que significa isso? Esse númerozinho que está aqui dentro tem que ser igual, certo? Mais um exemplo para a gente finalizar. Eu agora coloquei um parênteses vezes outro parênteses. Tia, mas como é que eu vou resolver essa macumba? Né? Não é assim? Vocês às vezes não acham, né, que a matemática é uma doideira? Então, bom, a gente vai fazer o mesmo raciocínio, só que agora vai dar um pouquinho mais de trabalho, porque não tem só um número, ó. Eu tenho aqui o 2 mais raiz de 3 vezes raiz de 3 menos 1. Então, eu vou fazer a mesma coisa. Esse 2 eu vou distribuir com todo mundo aqui dentro e vou colocando o resultado. E esse raiz de 3 eu vou distribuir com todo mundo aqui dentro e vou pôr o resultado. E assim eu fiz, ó. 2 vezes raiz de 3, 2 raiz de 3. Por que 2 raiz de 3? Porque aqui é como se fosse 1, né? 2 vezes 1, 2 e raiz de 3 eu repeti, porque não tem uma raiz aqui para eu multiplicar com essa daqui. O 2 ainda vezes menos 1, menos 2. Aí agora a gente vai partir para a raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3, raiz de 9. E raiz de 3 vezes menos 1, menos raiz de 3. Bom, tá vendo que essas outras duas aqui, a gente parou por aqui porque não tinha como fazer mais nada. Mas é claro que tem situação que você vai se deparar com uma expressão que vai ter como dar uma enxugada, né? Vai ter como dar uma reduzida ou uma simplificada, certo? E assim eu fiz, ó. Esse 2 raiz de 3 menos 2. Aí tá vendo que apareceu uma raiz exata?
Posso tirar, que dá 3. E repetir o menos raiz de 3. Agora, eu ainda posso ir além. Tia, não terminou por aí? Não. A gente tem que chegar no resultado mais reduzido possível. E por que eu posso ir além? Observem, esse com esse eu posso juntar, ó. São semelhantes. Então, 2 tira 1, vai sobrar raiz de 3. E o menos 2 com mais 3 eu também posso reduzir, que vai dar mais 1. Então, essa é a resposta final dessa multiplicação, certo? Aí, logo aproveitei e fiz a letra A da questão 4, que é uma dos exercícios que vocês irão executar hoje, certo? Então, número 4 da página 38, ele pede para desenvolver essas multiplicações. Então, vamos lá. Mesma coisa, é o mesmo raciocínio que eu falei lá em cima. Raiz de 2 vezes 3. Cuidado que esse 3 não está dentro de um radical, então ele só pode ser multiplicado pelo 1 que está aqui na frente. Então, por isso que ficou 3 raiz de 2. E o raiz de 2 vezes raiz de 2 vai dar raiz de 4. Ué, tia, por que você não parou aí? Porque o raiz de 4 tem exato, então eu tenho que tirar, que dá 2. E será que eu posso juntar esses dois? Não. Qual é o motivo pelo qual eu não junto? Porque aqui é raiz de 2 e aqui é só 2 inteiros. Ué, mas não tá igual 2 e 2? Sim, mas aqui teria que ser um raiz de 2 para poder juntar, certo? Então, olha, faça um exercício com bastante atenção. Vai fazendo essa indicação para você saber quem que você multiplicou. Não confunda a multiplicação com soma ou subtração de radicais. A multiplicação, ela nos permite multiplicar o número que está dentro com o número que está dentro e o número que está fora com o número que está fora. Ok? Então, beijos!